De origens humildes na sua Itália natal, Sophia Loren floresceu no panorama mundial como uma das mais belas e talentosas atrizes que o cinema já viu. A sua carreira abrangeu mais de 60 anos, com participações numa vasta gama de filmes, incluindo Orgulho e Paixão, A Casa Flutuante, Matrimônio à Italiana, Velhos Rabugentos e Duas Mulheres, pelo qual se tornou a primeira atriz num filme em língua estrangeira a ganhar o Oscar de melhor atriz. Aos 90 anos, as duras realidades do envelhecimento chegaram finalmente ao ícone da era dourada de Hollywood. Vive o capítulo final da extraordinária história de Sophia Loren, de diva do ecrã ao infeliz acontecimento que a levou à hospitalização. Vamos explorar o trágico destino de uma das últimas atrizes da era dourada de Hollywood nos seus últimos dias. A vida de Sophia foi uma sucessão de altos e baixos desde o dia em que nasceu. As experiências de fome e dificuldades durante a guerra forjaram uma Sophia Loren com uma força de vontade inabalável e uma dedicação incansável. Os difíceis primeiros anos de Sophia. Antes de Loren encantar os cinéfilos como um ícone de beleza, suportou períodos severos de fome e falta de habitação quando era criança em Nápoles, durante a devastação da Segunda Guerra Mundial. Sophia Loren nasceu Sofia Villani Ciccolone em 1934, numa miserável instituição de assistência social em Roma. Filha ilegítima de uma família que lutava para sobreviver. Os seus primeiros anos foram marcados pela pobreza extrema e pela devastação da Segunda Guerra Mundial, que Loren descreve como uma época de miséria, medo e fome. Quando as bombas choveram sobre a sua cidade natal e as rações abrandaram, a jovem Sophia passou por períodos de fome que impediram o seu desenvolvimento e a transformaram na impressionante beleza que viria a ser mais tarde. Hoje, com a sua graça característica, ela reconhece o imenso sofrimento. Sobreviver a cada dia era um feito notável naqueles tempos incertos. A menina delicada e magra pouco se assemelhava à estrela voluptuosa que surgiria poucos anos depois. Com um pai ausente que se recusava a sustentá-la, a família de Sophia lutava para sobreviver. A sua avó transformou a sala de estar num bar, onde a mãe de Loren tocava piano e a sua tia cantava canções tradicionais, napolitanas para entreter os soldados americanos que frequentavam o local. Demasiado nova para servir bebidas alcoólicas, a tímida Sophia servia às mesas e lavava pratos, o seu primeiro contato humilde com o mundo artístico. Loren desabrochou na adolescência, de ombros largos e seios fartos, a sua beleza inegável. Com apenas 15 anos, participou no concurso Miss Itália como Sofia Lazzaro, uma jovem com sonhos de uma vida bem diferente dos escombros e ruínas da guerra. O caminho para os ecrãs. Embora não tenha conquistado a coroa, a jovem Sophia chamou a atenção com a sua elegância e graciosidade. Cedo se inscreveu em aulas de representação e conseguiu pequenos papéis no cinema sob o nome artístico que lhe foi dado pelo produtor Carlo Ponti, que estava ansioso por transformar a estrela em ascensão numa protagonista. Após papéis secundários em filmes como Quo Vadis, Loren alcançou o estrelato em 1954 com a sua aclamada prestação em O Ouro de Nápoles. Nesse mesmo ano, iniciou-se a sua parceria com o charmoso galã Marcello Mastroianni em Bonita Demais para Ser Má. Nos anos seguintes, protagonizou inúmeros filmes italianos, interpretando mulheres sedutoras e sexualmente confiantes que assumiam o controle dos seus próprios destinos. Um contraste gritante com a pobreza e o desamparo que enfrentou na infância. Em 1957, Loren também tinha conquistado espaço em Hollywood, atuando ao lado de grandes estrelas como Cary Grant, Frank Sinatra e John Wayne. Ao mesmo tempo que consolidava a sua imagem de símbolo sexual internacional, a comovente interpretação de Loren em Duas Mulheres marcou o auge do início da sua carreira. Como uma mãe viúva que protege a sua filha adolescente na Itália devastada pela guerra, entregou uma prestação crua e autêntica que lhe valeu o Oscar de melhor atriz em 1962. O primeiro para um papel em que a atriz não falava inglês. Depois de uma juventude passada a desviar-se de bombas e a sofrer com a fome no meio da devastação da guerra, Loren subiu ao palco dos Oscars 25 anos depois, em lágrimas, segurando a estatueta dourada que selou a sua improvável ascensão ao auge da representação.
Da pobreza ao auge da fama internacional aos 30 anos, Lauren experimentou uma ascensão meteórica, impulsionada pelo talento, coragem, beleza estonteante e uma vontade indomável de sobreviver. Mesmo enquanto desfrutava da glória refletida da sua crescente fama e fortuna, as maiores conquistas de Lauren ainda estavam por vir. Papéis controversos e icônicos. Antes de mergulharmos na sua vida privada, vamos dar uma vista de olhos aos seus papéis icônicos. Em 1961, contracenou ao lado de Charlton Heston em El Cid, consolidando o seu estatuto de estrela internacional. O realizador Anthony Mann disse que Lauren trouxe um calor e um glamour genuínos ao papel de Jim. Nesse mesmo ano, protagonizou Duas Mulheres, de Vittorio De Sica, um filme sobre uma mãe que tenta proteger a filha durante a Segunda Guerra Mundial. A sua prestação crua e emocionante valeu-lhe o Oscar de melhor atriz, o primeiro para uma atriz que não falava inglês. Ao longo de meados da década de 1960, Lauren continuou a conciliar grandes sucessos de Hollywood com filmes aclamados internacionalmente. No filme Lady L, de 1965, interpretou a encantadora e manipuladora viúva de um aristocrata idoso, contracenando com Paul Newman. Embora fosse um papel bastante diferente dos anteriores, Lauren trouxe complexidade e fascínio à personagem. No final da década de 1960, Lauren contracenou com alguns dos principais galãs de Hollywood, como Gregory Peck em Arabesque e Marlon Brando em A Condessa de Hong Kong, de Charlie Chaplin. Apesar dos elencos repletos de estrelas por detrás destes filmes, os críticos sentiram que os papéis não exploraram totalmente o talento de Lauren. Lauren concentrou-se principalmente na maternidade durante a década de 1970, enquanto continuava a fazer filmes de alta qualidade. Recebeu críticas positivas por Girassóis, filme nomeado para os Oscars, e pela sua última colaboração com De Sica, Viagem, 1974. Nesse mesmo ano, protagonizou Cidade do Medo, um remake do adorado clássico, que estreou no Hallmark Hall of Fame da NBC. O filme para televisão permitiu a Lauren mostrar a sua vulnerabilidade romântica a um público americano mais vasto. Em 1976, Lauren desempenhou um papel secundário memorável no thriller de desastre repleto de estrelas Cassandra Crossing. Embora não fosse um papel principal, a elegância e sofisticação de Lauren deixaram uma impressão duradoura no público. Em 1977, Lauren voltou a contracenar com Marcello Mastroianni em Um Dia Muito Especial, de Ettore Scola. Lauren interpretou uma dona de casa solitária que tem um encontro predestinado com a personagem de Mastroianni. A sua atuação subtil e comovente valeu a Lauren o seu 7º prêmio David di Donatello e diversos prêmios internacionais. O filme foi um sucesso de bilheteira nos Estados Unidos, demonstrando a contínua popularidade de Lauren junto do público americano. Apesar de ter menos papéis, Lauren manteve o seu estatuto de estrela de primeira grandeza através de performances aclamadas pela crítica e colaborações perspicazes com realizadores lendários como De Sica e Scola. Nas décadas de 1980 e 1990, Lauren foi muito seletiva na escolha dos seus projetos, concentrando-se mais na sua família e nos seus empreendimentos comerciais. Recebeu uma nomeação para o Globo de Ouro pelo seu papel secundário em Prêt-à-Porter, de Robert Altman. O seu maior sucesso comercial em anos foi A Estranha Dupla, 1995. Ao lado de lendas do cinema como Walter Matthau, Jack Lemmon e Anne Margaret, Lauren continuou a trabalhar esporadicamente em filmes como Strangers, realizado pelo seu filho Eduardo Ponti. Em 2009, após uma ausência de 15 anos, Lauren regressou ao cinema de Hollywood com o filme Não, de Rob Marshall, interpretando a mãe de Guido Contini. Lauren recordou ao público a sua lendária presença no ecrã e recebeu uma nomeação para o prêmio Screen Actors Guild de melhor atriz secundária. Apesar de estar perto dos 90 anos, Lauren não mostra sinais de abrandamento. Em 2020, apresentou uma prestação aclamada pela crítica no filme The Life Ahead, interpretando o seu filho Eduardo, um sobrevivente do Holocausto que cuida de um jovem imigrante. O papel valeu a Lauren algumas das melhores críticas dos seus mais de 60 anos de carreira. Do neorrealismo italiano aos blockbusters de Hollywood e aos intimistas dramas internacionais, poucos artistas conseguem igualar a versatilidade, a longevidade e a influência cultural de Lauren. É uma das grandes estrelas da era dourada de Hollywood, com um legado tanto como sex symbol como atriz talentosa.
A sua vida privada sempre foi de interesse público. Naturalmente, um dos assuntos mais falados da época eram os casos amorosos e as turbulentas relações pessoais de Sophia Loren. A impressionante carreira de atriz de Loren fez dela uma lenda venerada do cinema italiano e de Hollywood. Mas, embora Loren interpretasse romances apaixonados para o público, os escândalos e as controvérsias que rodeavam a sua própria vida amorosa deixavam-na sem palavras. Quando Sophia Loren conheceu Carlo Ponti em 1950, isso marcou o início de um romance de conto de fadas na vida real. Apesar da diferença de idades de 22 anos, a jovem Sophia sentiu-se imediatamente atraída pelo produtor de sucesso, de 37 anos. Nas palavras de Sophia, Carlo proporcionou-lhe uma sensação de segurança e estabilidade que a manteve firme durante a sua ascensão meteórica à fama. Mas o seu caminho até ao amor foi repleto de obstáculos. Como o divórcio era ilegal em Itália na altura, Carlo ainda estava casado com Giuliana Fiastre quando se apaixonou por Sophia. Sem se deixarem abalar, o casal casou-se por procuração no México em 1957. Mais cedo enfrentou acusações de bigamia no seu país natal, o que os obrigou a anular o casamento em 1962. Ainda devotados um ao outro, Sophia e Carlo tornaram-se cidadãos franceses em 1965 e finalmente casaram-se legalmente em 1966, após ele obter o divórcio de Giuliana. A imprensa italiana considerava Sophia adúltera devido à sua relação com Ponti, que era casado. Mesmo o governo italiano tomou medidas contra o casal na década de 1970, confiscando muitas das suas propriedades sob falsas acusações de evasão fiscal, forçando-os a um exílio temporário. Apesar de tudo, Sophia manteve-se leal a Carlo, demonstrando que formavam uma equipa, um casal sólido. Após ultrapassarem inúmeros obstáculos legais e sociais ao longo de 2 décadas, estabeleceram-se e criaram 2 filhos, Carlo Ponti Jr. e Eduardo Ponti. Sophia ficou devastada quando Carlo morreu. Em 2007, depois de quase 50 anos juntos, escreveu que ficou impressionada com a quantidade de coisas que aconteceram na sua vida. Ao refletir sobre a sua vida, por vezes surpreendia-se ao perceber que tudo aquilo tinha realmente acontecido. Para além do grande amor por Carlo, Sophia cultivou amizades e laços fortes com muitos dos seus colegas de elenco ao longo dos anos. Recorda momentos alegres a cozinhar pratos tradicionais italianos entre as filmagens de filmes como A Queda do Império Romano, como Omar Sharif. Desenvolveu também uma amizade inseparável com Marcello Mastroianni, com quem trabalhou em 12 filmes memoráveis. E durante as filmagens de Orgulho e Paixão, em 1957, Sophia admite que sucumbiu ao charme do elegante Cary Grant, que a cortejou incansavelmente. Ela refletiu que sabia que o seu lugar era ao lado de Carlos. Ele era o seu porto seguro. Sabia também que era difícil resistir ao magnetismo de um homem como Cary, que dizia estar pronto a abdicar de tudo por ela. Sophia acabou por escolher a lealdade a Ponti em vez de um futuro com Grant. Quando a imprensa de Hollywood revelou que Ponti e Loren se tinham casado no México, Grant aceitou a decisão de Sophia com dignidade. Segundo ela conta, Cary reagiu no set de filmagens, um pouco atordoado e, por fim, resignado, de uma forma verdadeiramente cavalheiresca. Desejou-lhe tudo de bom e esperava que ela fosse feliz. Mesmo após o fim do breve romance, Sophia parece ter aperfeiçoado a arte de terminar relações sem ressentimentos. Da mesma forma, o seu caso com o comediante Peter Sellers terminou amigavelmente em 1960. No entanto, segundo Sophia, Sellers continuou apaixonado por ela durante anos. Aliás, Sophia escreve que aprendeu a fazer com que os homens se apaixonassem por ela no ecrã sem perder o seu próprio coração. Diz que permitiu que se apaixonassem por ela, mas nunca se apaixonou por nenhum deles, sendo Grant a única exceção. Embora tenha sido adorada por muitos galãs ao longo das décadas, Sophia pinta retratos menos afetuosos das suas colaborações com Marlon Brando e Gregory Peck. Ela acusa Brando de desrespeitar o lendário Charlie Chaplin no set de A Condessa de Hong Kong, e insinua uma dinâmica complicada com Peck no set de Arabesque, possivelmente sugerindo sentimentos não correspondidos da parte dele. Paralelamente à sua carreira de atriz, Sophia dedicou-se incansavelmente a causas humanitárias em benefício de refugiados e crianças, sendo também um pilar de estabilidade na educação dos seus 2 filhos com Carlo, longe dos holofotes.
No entanto, também enfrentou dificuldades pessoais, incluindo uma condenação por evasão fiscal como parte da campanha do governo italiano contra ela e Ponti. Passou 18 dias na prisão em 1982, antes de ser completamente reabilitada décadas depois, dedicando-se a projetos fora do ecrã e desfrutando de uma semi-reforma. Paralelamente aos seus empreendimentos comerciais e à sua reforma parcial, ocorreram alguns incidentes extremamente infelizes. Antes de analisarmos estes incidentes, porém, vamos considerar os seus projetos fora do ecrã. Embora o legado duradouro de Sophia Lawrence serão sempre os seus papéis icônicos no cinema ao longo de 7 décadas, ao longo dos anos explorou diversos empreendimentos comerciais para além do ecrã. Na década de 1980, no auge da sua fama mundial, Lauren lançou a sua própria linha de óculos graduados. As armações elegantes foram um sucesso instantâneo, combinando moda e funcionalidade para os seus muitos fãs. Mais tarde, escreveu também vários livros de culinária, inclusive em Cucina con Sofia, no qual partilhou a sua preciosa herança culinária italiana com leitores de todo o mundo. Embora a representação continuasse a ser a sua maior paixão, Lauren via a sua fama como uma oportunidade para apoiar causas humanitárias que lhe eram muito caras. Estava apaixonadamente comprometida com a promoção do bem-estar infantil e com iniciativas de combate à pobreza em todo o mundo. Enquanto encantava o público do cinema com interpretações glamourosas em filmes como A Casa Flutuante e Matrimônio à Italiana, Lauren dedicava igual paixão ao seu trabalho filantrópico nos bastidores. Aos 70 e 80 anos, Lauren tornou-se mais seletiva na escolha dos seus projetos de representação, concentrando-se em filmes com profundidade emocional e impacto social. Em 2009, regressou ao grande ecrã no musical No, interpretando a mãe da personagem de Daniel Day-Lewis. O papel remeteu para os seus primeiros trabalhos, mas permitiu-lhe retratar uma mulher madura e carinhosa. Em 2014, Lauren cativou o público do cinema de arte com uma pequena, mas impactante, prestação no drama italiano Human Voice, a curta-metragem. Realizada pelo seu filho Eduardo Ponti, uniu os seus mundos profissional e pessoal através da arte cinematográfica. Aos 86 anos, regressou de uma reforma de 10 anos para protagonizar o filme de Ponti para a Netflix, The Life Ahead. Lauren interpreta Madame Rosa, uma sobrevivente do Holocausto que vive em Itália e desenvolve um laço comovente com Momo, um rapaz imigrante senegalês de 12 anos. Lauren congratula-se com a oportunidade de retratar uma mulher que, apesar de ter sofrido profundamente, continua a cuidar daqueles que a rodeiam. O papel exigiu autenticidade emocional, bem como fluência em italiano. Enquanto muitas atrizes da sua idade estão a reformar-se de Hollywood, Lauren ainda está disposta a assumir papéis dramaticamente exigentes. Segundo Ponti, Lauren dedicou-se completamente a fazer um filme tão profundo e desafiante, tanto a nível emocional como físico. Acrescentou que não se surpreendeu que a sua lendária mãe se tenha interessado por uma história tão significativa tão tarde na sua carreira. Ao longo de todo este percurso, Lauren mantém o seu genuíno calor humano e a sua paixão por criar arte com impacto social. Embora continue a trabalhar, a sua abordagem à vida cotidiana é simples atualmente. Gosta de passar tempo com a família e de fazer longas caminhadas tranquilas, contemplando a beleza da natureza na sua cidade adotiva, Ginebra. Trata do jardim, lê muito e faz videochamadas com a irmã, Maria, que vive em Itália. Diz que a beleza dos netos a enche de alegria, mesmo vivendo longe. Na Califórnia, apesar de ser uma lenda viva que teve contato com Sinatra e Grant, Lauren mantém os pés assentes na terra, valorizando as suas relações e as pequenas alegrias do dia a dia. Incidentes e acontecimentos infelizes. Após os acontecimentos recentes, depois de sobreviver à pobreza na infância na Nápoles devastada pela guerra e de alcançar a fama contra todas as probabilidades, parecia que Sophia Loren tinha finalmente ultrapassado o destino. Mas, na realidade, o pior ainda estava para vir. Confronto com a idade e a doença. Em setembro de 2023, apenas uma semana depois de celebrar o seu 88º aniversário, Lauren sofreu uma queda devastadora na sua casa em Genebra. Sofreu múltiplas fraturas, incluindo fraturas do fêmur na anca e na coxa, necessitando de cirurgia imediata. Foi um acontecimento chocante para os seus milhões de fãs em todo o mundo, que consideravam a vibrante Lauren um exemplo de força e resiliência. A sua recuperação seria intensa, dada a gravidade das fraturas.
Comovida pela onda de mensagens de apoio, Lauren divulgou um comunicado a agradecer a todos o carinho neste momento difícil. O acidente ocorreu pouco depois da deslumbrante aparição de Lauren no Festival de Veneza, durante o desfile da Armani Couture. Cativava a plateia com um fato marfim que transpirava o glamour da velha Hollywood. Os seus admiradores não faziam ideia de que a ícone iria em breve enfrentar uma crise de saúde devastadora. Mas ela encarou o árduo processo de recuperação com a sua coragem e elegância características. Ao longo da sua vida, Lauren superou obstáculos assustadores, desde a pobreza na Itália devastada pela guerra até as barreiras linguísticas em Hollywood. Bem, dependendo dos cuidados iniciais, ela encontrou conforto na sua família e em prazeres simples durante a sua recuperação. Em comunicado, algumas semanas após a cirurgia, Lauren agradeceu a todos o apoio e carinho demonstrados. Acrescentou que se estava a sentir melhor, mas precisava de fazer reabilitação e descansar um pouco. Sempre modesta, manifestou maior preocupação com o impacto do acidente nos seus próximos compromissos profissionais. Com múltiplas fraturas aos 88 anos, até o cotidiano se tornou um desafio. Mas Lauren manteve-se fiel à sua arte. Com a chegada de 2024, o mundo admira Sophia Loren não só como um ícone do cinema, mas também como um exemplo de resiliência. Embora ainda esteja a recuperar, Lauren já pensa em futuros projetos criativos. Ela nunca se definiu apenas por prêmios ou filmes individuais. Na cerimônia dos Oscars de 2014, ela falou sobre a sua determinação inabalável. Refletindo sobre a sua infância durante a guerra, ela disse que o único sonho era sobreviver ao dia seguinte. Ela tentou usar o sofrimento que todos suportaram durante a guerra para criar algo positivo. Década após década. Mesmo com lesões que esgotariam atores muito mais jovens, Lauren Sin encontra significado na narrativa cinematográfica. Embora Lauren pudesse facilmente ter se reformado há décadas, cultivou as suas chamas criativas até o final dos anos 80. Refletindo sobre a sua fama duradoura, Lauren diz que não se trata de beleza, mas sim de como se sente por dentro, da segurança que sente e da felicidade que possui. De facto, a atriz veterana reconhece as realidades do envelhecimento, desde a mobilidade reduzida à mudança de aparência. No entanto, a autoconfiança e o calor humano que encantaram o público do cinema nos seus primeiros anos permanecem intactos. Agora, uma avó querida e ainda a recuperar de lesões recentes. Lauren encara o envelhecimento com graciosidade. O que acha da Sophia Loren? Deixe um comentário e conte-nos. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para saber mais. Obrigado por assistir.